Hoje, a gente vai mergulhar fundo um alerta de quase 2.000 anos, sobre um tipo bem específico de manipulador. E o mais interessante, as táticas dele, como a gente vai ver, continuam super atuais. Olha só essa descrição. É forte, né? Ela vem de um texto lá do primeiro século, mas parece que foi escrita ontem. O que ela expõe é um problema que não tem data de validade: a predação psicológica. Então, para a gente entender de verdade o peso desse versículo, a gente precisa dar um passo atrás e olhar o contexto. O texto descreve um cenário moral bem específico, que ele chama de os últimos dias. E o que caracteriza esses últimos dias? Bom, o texto-fonte 2 Timóteos descreve pessoas egoístas, arrogantes, que amam mais o prazer do que a Deus, e o detalhe é que elas têm uma aparência de piedade, uma casca, mas negam o poder que vem disso. E o mais curioso é que, apesar de o texto falar de um tempo futuro, ele diz que essas pessoas já estavam por aí, agindo lá no primeiro século. Ok, agora a história fica ainda mais concreta. Para dar vida a esse alerta milenar, a gente vai analisar um estudo de caso real lá do século II. Um escritor da época, o Irineu de Lyon, documentou tudo sobre um cara chamado Marcos, um mestre gnóstico super carismático, ou seja, um professor que dizia ter um conhecimento espiritual secreto. E o que o Irineu conta sobre esse tal de Marcos é fascinante. Ele diz que Marcos era um mestre na arte da magia e seduzia muita gente com a promessa de que tinha um poder supremo vindo de lugares invisíveis. Mas ele não atirava para todo lado, não. Ele mirava num alvo bem específico. E que alvo era esse? O perfil é muito bem definido. Ele ia atrás de mulheres da nobreza, mulheres com roupas finas, mulheres ricas. Ele não escolhia suas vítimas ao acaso de jeito nenhum. A tática era sempre a mesma. Ele chegava, elogiava, prometia compartilhar com elas a sua graça divina e, no final, a ideia era sempre que elas deveriam se tornar uma só com ele. Aqui a gente tem o roteiro dele, o passo a passo da sedução. Primeiro, a promessa. Ele oferecia o dom da profecia. Segundo, vinha a ilusão. Ele fazia uns truques de mágica, só para mostrar que tinha poder. Terceiro, a instrução. Ele dizia: abre a boca, fala qualquer coisa e você vai profetizar. A mulher, claro, ficava impressionadíssima com esse dom. E, quarto passo, o recompensava com toda a sua fortuna. E para fechar, o quinto passo, a união. Ele a convencia de que para completar essa união espiritual, eles precisavam se unir fisicamente. É, um verdadeiro manual para conseguir controle total. E essas são as palavras exatas que Irineu diz que Marcos usava. É uma mistura muito poderosa, né? Tem todo um apelo espiritual, mas ao mesmo tempo é uma manipulação muito direta. Foi feita sob medida para confundir, enredar as vítimas e simplesmente destruir qualquer defesa que elas tivessem. Certo. Agora que a gente viu esse exemplo prático do Marcos, vamos voltar para o texto original. Porque uma análise mais profunda dele mostra que existem duas ações-chave que são o centro da tática desse predador. E essas duas ações são penetrar sorrateiramente e cativar. Penetrar sorrateiramente é exatamente o que parece. É a entrada silenciosa, sutil, para entrar sem ninguém perceber, escondendo as más intenções. Já o segundo passo, cativar, é sobre tomar o controle total da mente da pessoa, conseguir obediência total. Ou seja, é uma estratégia de duas fases bem claras. Primeiro a infiltração, depois o controle. Mas claro, um predador precisa de uma presa, né? E essa é a outra metade da equação. Os textos não descrevem só o manipulador, eles também detalham o perfil exato da pessoa que é mais vulnerável a esse tipo de tática. E segundo a interpretação desse texto, essa vulnerabilidade é construída sobre três pilares, três traços principais. O primeiro é a fraqueza moral. O segundo é a instabilidade emocional, ser movido por desejos egoístas sem aceitar conselhos. E o terceiro é a atração pela novidade. Aquela pessoa que está sempre aprendendo, mas nunca chega a uma verdade, sabe? Fica pulando de ideia em ideia. Juntando esses três, uma bússola moral meio quebrada, impulsividade e essa fome por novidade, pronto. É o cenário perfeito para um manipulador entrar e agir. Então vamos juntar as peças. O que a gente aprende quando coloca lado a lado o texto antigo e o estudo de caso do Marcos? O que surge é um padrão psicológico que, sinceramente, não tem época. É uma dinâmica que se repete. Uma figura carismática que explora vulnerabilidades humanas bem específicas para tirar vantagem. Isso vai muito além de uma história antiga. O que a gente tem aqui é a anatomia de um manual de controle psicológico. Olha só este resumo. O padrão fica claríssimo. De um lado, as táticas do predador, entrar de fininho e depois cativar a mente. Do outro, as vulnerabilidades da vítima,
Fraqueza moral, instabilidade emocional e essa busca por novidades. É um encaixe perfeito, sabe? Uma correspondência exata entre a tática usada e a fraqueza explorada. E isso nos leva à pergunta final, a reflexão que fica. A linguagem pode ser outra, o cenário pode ser moderno, mas a psicologia por trás disso tudo, a do predador e da presa, continua a mesma. Pensem um pouco. Líderes de culto, golpes de internet, até e dinâmicas de poder tóxicas em relacionamentos. Como é que esses antigos padrões de carisma e controle aparecem bem na nossa frente hoje em dia?